Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Essa é a terceira aula, terceiro estudo da carta aos Hebreus. Nós vamos neste vídeo estudar de forma expositiva o capítulo 7 até o capítulo de número 10, fazendo uma exegese, uma hermenêutica e uma homilética. Fique comigo até o final desse vídeo para que juntos possamos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos tomar por base, estou com a minha Bíblia aberta, Hebreus capítulo 7, versículo 24 ao versículo de número 25. O tema geral, queridos irmãos e irmãs, da carta aos Hebreus, do capítulo 7 ao 10, é a supremacia do sacerdócio de Cristo. O autor mostra a nova aliança e o sacrifício perfeito. Diz assim o texto: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Neste versículo, o autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos mostrar que Jesus é o sumo sacerdote eterno e que o seu sacerdócio não muda e nem termina, mas permanece para sempre, porque ele vive para sempre. Por isso, a salvação que ele oferece é completa, a saber, Cristo Jesus. E sua intercessão por nós, ela é contínua diante de Deus. Portanto, quem é alcançado por Cristo é sustentado para sempre pela sua eterna intercessão. No capítulo 7, o autor vai trabalhar o tema o sacerdócio eterno de Cristo. O autor, ele desenvolve a doutrina do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, que é superior ao Levítico. Melquisedeque é apresentado como um tipo de Cristo, Rei de justiça e Rei de paz. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o capítulo afirma que o sacerdócio levítico era temporário e imperfeito, enquanto o sacerdócio de Cristo é eterno e eficaz, e garantindo por juramento divino. Cristo vive para sempre e ele intercede por todos aqueles que se aproximam de Deus Pai. O sacerdócio de Cristo é eterno porque a sua vida é indestrutível. No capítulo 8, o autor vai trabalhar sobre a temática a superioridade da nova aliança. Queridos irmãos e irmãs, o autor mostra que Cristo é o mediador de uma nova aliança,
estabelecida sobre promessas superiores. A antiga aliança é declarada obsoleta diante da nova. Portanto, Hebreus 8 nos ensina que a nova aliança envolve transformação interior, perdão definitivo dos pecados por intermédio de Cristo Jesus e conhecimento pessoal de Deus. A lei agora é escrita no coração. Portanto, a nova aliança não muda apenas as regras, mas transforma o coração. No capítulo 9, queridos irmãos e irmãs, o autor da carta aos Hebreus vai trabalhar sobre o tema o sacrifício perfeito de Cristo. O autor compara o culto do tabernáculo terrestre com o ministério celestial de Cristo. O sangue de animais era simbólico e provisório. Porém, o sangue de Cristo é eficaz e eterno. O capítulo apresenta a expiação definitiva, realizada uma vez por todas. Cristo entra no Santo do Santo Celestial, garantindo a nossa redenção e a salvação eterna. O que o sangue de animais simbolizava, o sangue de Cristo consumou. No capítulo 10, queridos irmãos e irmãs, o autor da carta aos Hebreus vai trabalhar sobre a temática o sacrifício único e a perseverança na fé. O autor afirma que a lei era sombra dos bens futuros, mas Cristo é a realidade. Seu sacrifício único aperfeiçoa para sempre os que são santificados. Em Hebreus capítulo 10, enfatiza o acesso direto a Deus, a plena segurança da salvação e o chamado à perseverança. O capítulo também traz severa advertência contra o desprezo consciente da graça de Deus. Cristo é a expressão total da graça de Deus. Jesus é a expressão total do amor de Deus. Quem, portanto, rejeita o sacrifício perfeito, rejeita a única esperança da salvação, Cristo Jesus. Dentro de uma síntese geral, do capítulo 7 ao capítulo de número 10, o autor da carta aos Hebreus, ele nos ensina que Cristo é o sumo sacerdote eterno e perfeito. Ele nos ensina que a nova aliança supera definitivamente a antiga. O autor também nos ensina que o sacrifício de Cristo é único, suficiente e eterno. O autor da carta aos Hebreus também nos ensina que a salvação exige fé perseverante e uma obediência consciente. Portanto, queridos irmãos e irmãs, em Cristo, o que era sombra tornou-se realidade e o acesso a Deus foi plenamente aberto. Retornamos ao capítulo 7 de forma
expositiva, vamos se aprofundar. Em Hebreus 7, versículo de número 1, está escrito: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Neste versículo, o autor nos ensina que Melquisedeque aparece como um tipo do Cristo, rei e sacerdote ao mesmo tempo. Sua origem misteriosa aponta para um sacerdócio eterno em Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 7, no versículo 2 e o versículo 3 está escrito: sem pai, sem mãe e sem genealogia. Este versículo também, ele nos ensina que não significa que ele não teve pais, mas que não há registro genealógico simbolizando um sacerdócio eterno diferente do Levítico. Em Hebreus 7, no versículo 4, está escrito: considerai, pois, quão grande este era. Neste versículo, o autor da carta aos Hebreus, ele nos ensina que Abraão reconhece sua grandeza entregando o dízimo e mostrando que Melquisedeque é superior a Levi. Em Hebreus 7, versículo 11, está escrito: se, pois, a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico. Neste versículo, de forma doutrinária, o autor da carta aos Hebreus nos ensina que a lei não podia aperfeiçoar o homem. Era necessária uma nova ordem sacerdotal. Em Hebreus capítulo 7, versículo de número 17, está escrito: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Neste versículo, o autor da carta aos Hebreus, pela cristologia, nos ensina que Cristo é sacerdote eterno e não temporário como os levitas. Em Hebreus capítulo 7, do verso 23 ao verso 25, está escrito, queridos irmãos e irmãs: vive sempre para interceder por eles. Nestes versículos, o autor da carta aos Hebreus vai nos ensinar pelo consolo espiritual. Jesus é o nosso intercessor contínuo. Nossa salvação está segura nele. Nossa salvação está segura em Cristo, pois ele está à direita do Pai e intercede por nós. Em Hebreus, no capítulo 7, do verso 26 ao 28, está escrito: santo, inocente e imaculado. Fazendo na conclusão do capítulo 7, o autor da carta aos Hebreus nos ensina que Cristo é o sumo sacerdote perfeito, sem pecado, que ofereceu um único sacrifício definitivo. Ele foi morto pelos nossos pecados de ofensa na cruz do Calvário, indo até a morte. Fiel, foi morto, mas no terceiro dia o Pai o ressuscitou dos mortos e Cristo vive para todo sempre. E quem nele crê tem a vida eterna. Numa síntese do capítulo 7, o sacerdócio de Cristo é superior, eterno e eficaz. Em Hebreus capítulo 8 vai tratar sobre a temática também da superioridade da nova aliança, conforme vimos ali no contexto. Em Hebreus 8, verso 1 está escrito:
temos tal sumo sacerdote. O autor da carta aos Hebreus vai dar uma ênfase, vai dizer que Jesus estará sentado à direita de Deus. Significa uma posição de autoridade e uma obra consumada. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio do Filho. Em Hebreus capítulo 8, versículo de número 2, queridos irmãos e irmãs, está escrito: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Neste versículo, o autor da carta aos Hebreus nos ensina que o tabernáculo terreno era sombra. Cristo ministra no santuário celestial. Em Hebreus capítulo 8, versículo de número 5, está escrito: servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Nestes versículos, ou neste versículo, perdão, o autor ele faz uma exegese e nos ensina que o Antigo Testamento aponta para realidades espirituais maiores em Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6, está escrito: mediador de superior aliança. O autor da carta aos Hebreus, neste versículo, de forma doutrinária, nos ensina que a nova aliança é baseada em melhores promessas. Em Hebreus capítulo 8, do verso 8 ao verso 12, está escrito a citação do profeta Jeremias no capítulo 31. Isso vai nos ensinar uma teologia da aliança. O autor da carta aos Hebreus nos ensina que a lei agora é escrita no coração e não apenas em tábuas externas. Em Hebreus capítulo 8, queridos irmãos e irmãs, versículo de número 13, está escrito: o que se torna antiquado e envelhece. Na conclusão deste capítulo, o autor da carta aos Hebreus, ele vai nos ensinar que a antiga aliança cumpriu o seu propósito. Cristo inaugura a nova aliança. Fazendo uma síntese do capítulo 8, a nova aliança em Cristo é interior, viva e definitiva. No capítulo 9 da carta aos Hebreus, do versículo 1 ao versículo 5, está escrito uma descrição do tabernáculo. O autor da carta dos Hebreus, ele vai explicar e nos ensinar que cada elemento nessa descrição apontava simbolicamente para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Em Hebreus capítulo 9, do verso 6 ao verso 7, vai nos mostrar o que está escrito sobre a entrada do sumo sacerdote uma vez por ano. Dentro dessa colocação, o autor dos Hebreus nos ensina que o acesso a Deus era restrito antes de Cristo, pois tinha limitação. Em Hebreus capítulo 9, versículo de número 8, está escrito: ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Neste versículo, o autor da carta aos Hebreus, dentro de uma revelação, significa que o véu simbolizava a separação. Em Cristo, o véu foi rasgado. Em Hebreus 9, do verso 11 ao verso 2, queridos irmãos e irmãs, por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário. Esse é o coração do Evangelho.
O sangue de Cristo garante a redenção e a vida eterna. Em Hebreus capítulo 9, versículo de número 14, está escrito: o sangue de Cristo purificará a vossa confiança, ou seja, a vossa consciência, perdão, fazendo aplicação, a obra de Cristo não é apenas externa, mas transformadora interiormente. Em Hebreus 9, verso 22, está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão. Essa é uma doutrina central. O autor da carta aos Hebreus nos ensina que o perdão exige sacrifício. Cristo é o sacrifício perfeito, justo, fiel e verdadeiro. Em Hebreus, capítulo 9, verso 26, está escrito: apareceu uma vez para aniquilar o pecado. O autor da carta aos Hebreus, ele vai nos falar a respeito da consumação e nos ensinará neste versículo que o sacrifício de Cristo é único e suficiente. Em Hebreus capítulo 9, do verso 27 ao 28, queridos irmãos e irmãs, está escrito: Cristo foi oferecido uma vez. O autor da carta aos Hebreus nos traz uma esperança escatológica. Ele voltará não para tratar do pecado, mas para salvar os que esperam e o aguardam. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fazendo uma síntese, Cristo é o sacrifício final, que purifica, redime e garante a nossa salvação e esperança eterna. No capítulo 10, no versículo 1, queridos irmãos e irmãs, está escrito: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Neste versículo, o autor da carta aos Hebreus nos ensina que a lei era sombra, não a realidade. Ela apontava para Cristo, mas não podia aperfeiçoar o adorador. Em Hebreus capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque é impossível que o sangue de touros e bode tire pecado. Neste versículo, o autor da carta aos Hebreus, de forma doutrinária, nos ensina que os sacrifícios do Antigo Testamento eram temporários e insuficientes. Em Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao 7, está escrito: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nestes versículos, o autor da carta aos Hebreus vai trazer uma cristologia, ensinando que Cristo se oferece voluntariamente e a sua obediência perfeita cumpre a vontade do Pai. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, queridos irmãos e irmãs, está escrito: na qual vontade temos sido santificados. Neste ensino central, o autor da carta dos Hebreus nos ensina que somos santificados pelo sacrifício único de Cristo, feito uma vez por todos. Em Hebreus capítulo 10, versículo de número 12, está escrito: mas este, havendo oferecido um único sacrifício. Neste ponto, o autor da carta aos Hebreus vai fazer uma ênfase e vai dizer que a obra está consumada. Por isso, Cristo está assentado à direita do Pai. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, está escrito: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre. Neste versículo nos ensina a segurança da salvação, a eficácia
do sacrifício de Cristo, que é eterno. Em Hebreus 10, do versículo 16 ao 18, está escrito, nova citação de Jeremias. É uma nova aliança, o verso nos ensina que pecados perdoados, consciência limpa e relacionamento restaurado com Deus por intermédio da morte e ressurreição de Cristo Jesus pelo seu sacrifício, seu sangue derramado na cruz. Em Hebreus 10, verso 19 ao 22, está escrito, tendo ousadia para entrar no santuário. Podemos fazer uma aplicação prática. Agora, queridos irmãos e irmãs, temos livre acesso a Deus pelo novo e vivo caminho. Toda vez que oramos, falamos diretamente com o Pai, pelo sangue, pelo nome de Jesus. Por intermédio do seu sacrifício na cruz, Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva até o Pai. Em Hebreus 10, verso 23, está escrito, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Neste versículo, o autor da carta aos Hebreus nos traz uma exortação, ensinando que a perseverança baseada na fidelidade de Deus, ela é sim perfeita, não em méritos humanos. Em Hebreus 10, verso 24 ao 25, está escrito, não deixando a nossa congregação. Isso nos ensina uma vida comunitária. A fé cristã é vivida em comunhão, em encorajamento e mutualidade. Salmo 133, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Em Hebreus 10, verso 26 ao 29, o autor traz uma advertência solene, um alerta pastoral. Rejeitar conscientemente a graça de Deus é desprezar o sacrifício do Cristo. Em Hebreus 10, verso 35 ao 36, está escrito, não rejeite, pois, a vossa confiança. O autor faz um chamado final, dizendo que perseverar até o fim produz um grande galardão. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 38 ao 39, está escrito, o justo viverá da fé. É uma ponte para o capítulo de número 11, que nos ensina que a vida cristã é sustentada pela fé perseverante, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Numa síntese, o autor diz que Cristo ofereceu um sacrifício único e eterno e chama seu povo a viver em fé, comunhão e perseverança. A conclusão do capítulo 7 ao 10. Cristo é o sumo sacerdote eterno, capítulo 7. O mediador da nova aliança, capítulo 8. O sacrifício perfeito e definitivo, capítulo 9. O fundamento da nossa perseverança e fé viva, capítulo 10. Portanto, queridos irmãos, não confiamos em rituais, méritos ou obras, mas na obra consumada de Cristo. Somos chamados a nos aproximar de Deus, a permanecer firmes, viver em comunhão e andar pela fé. O sacrifício foi feito uma vez e a fé agora deve ser vivida todos os dias. Meus irmãos, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, deixe o seu comentário. Até a última e a quarta aula da carta aos Hebreus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.